Você me ouve agora e talvez ainda não perceba, mas cada pedaço da sua vida que você chama de realidade já está morto. O que você vê ao seu redor, as pessoas com quem convive, os relacionamentos que insiste em sustentar, mesmo quando já não nutrem mais sua alma, os objetos que acumulou, as histórias que conta sobre si mesmo, tudo isso é pó, é passado, materializado diante dos seus olhos. Você acredita estar vivendo no presente, mas o presente verdadeiro não está aí fora. Ele é sempre fresco, sempre novo e só pode nascer dentro de você. Tudo que você vive agora foi tecido por pensamentos antigos, repetidos como um canto hipnótico. Você se alimentou deles sem perceber. E cada vez que repetia uma emoção, cada vez que deixava um pensamento negativo dominar o seu estado, você assinava o contrato silencioso que trouxe exatamente essa vida até aqui. Não existe novidade naquilo que você chama de hoje. O hoje que você enxerga é apenas o ontem que não foi dissolvido, que não foi perdoado, que você continua projetando para frente. E é por isso que você sofre, porque ao olhar para o que o rodeia, sente que nada muda, que os ciclos se repetem, que as dores são as mesmas, ainda que os rostos mudem. Você chama isso de azar, de destino, de injustiça. Mas a verdade é que você continua alimentando os mesmos estados internos. E esses estados se repetem como reflexo na superfície de um lago. Você é o autor da repetição. Você é o sonhador adormecido dentro do próprio sonho, acreditando que não tem escolha. Essa prisão invisível se manifesta de muitas formas. Talvez em você tenha assumido o nome de dependência emocional. Talvez ao longo do caminho você tenha acreditado que precisava de alguém fora de si para existir, para se sentir inteiro, para acreditar que tem valor. Então você entregou sua energia, sua atenção, sua dignidade às mãos alheias. Esperou ser visto, ser reconhecido, ser amado, como se isso pudesse nascer de fora. Mas nunca pode. Tudo que vem de fora é reflexo do que já está dentro. A dependência não nasceu de um contrato escrito com outra pessoa. Ela não está no papel que você ocupa no mundo. Não vem de pertencer a uma classe, a uma profissão, a uma família. A dependência é consequência de um esquecimento. Você se esqueceu de si mesmo. Esqueceu-se de que o poder sempre esteve em possuir-se, ao mesmo tempo em render-se a si. Você perdeu a dignidade quando começou a acreditar que não bastava, que não era suficiente, que precisava de algo externo para se sustentar. E nesse exato instante em que acreditou nisso, você abriu mão da própria soberania. Olhe em volta. Veja a vida que tem. Veja as relações que construiu, as situações em que se colocou. Tudo isso são páginas de um livro escrito pelo seu estado de ser. E o mais duro de aceitar é que a realidade não é uma sentença imposta contra você.
ela é a sua própria criação. A dependência emocional que hoje parece correntes no seu peito é apenas o resultado natural de uma vida conduzida pelo esquecimento. Esquecimento de quem você é. E eu sei que dói. Eu sei que parece duro demais ouvir isso. Mas essa é a única verdade que pode libertar você. A vida que vive hoje não é castigo, não é azar, não é um erro dos outros. É apenas reflexo. Reflexo daquilo que você acreditou, repetiu, pensou e sentiu. Reflexo de estados que se tornaram hábitos, de hábitos que se tornaram destino. É difícil encarar, mas libertador. Porque se você criou esse mundo, pode também criar outro. Você que me escuta agora, talvez ainda haja em você a tentação de justificar-se. Mas eu precisava desse emprego, precisei dessa relação, não havia outra saída. E eu digo, havia, mas você não via. Você estava hipnotizado por seus próprios pensamentos, acreditando em realidades que não existiam. Pensamentos cíclicos criam dinâmicas caóticas. Você acredita estar reagindo ao mundo, mas na verdade apenas recicla velhas memórias, velhos medos, velhas inseguranças. A cada vez que pensa, você não cria nada novo, apenas revive o passado. E então olha para fora e diz: a vida se repete. É claro que se repete, porque você repete. Entenda. Cada emoção que você insiste em carregar é como um convite escrito e enviado ao universo. Um convite para que os mesmos eventos voltem a bater à sua porta. E eles vêm. Não porque alguém os manda, não porque o mundo é cruel, mas porque você não mudou o endereço. Você ainda mora na mesma casa interna, ainda se veste com as mesmas emoções, ainda respira os mesmos pensamentos, e o universo responde fielmente ao endereço que você forneceu. Você se pergunta, mas como vou sair disso? Como deixar de depender dos outros, de situações, de eventos para me sentir vivo? A resposta não está lá fora. Não será encontrada em mais um relacionamento, em mais uma conquista, em mais um reconhecimento. O caminho é interno. É olhar para si e perceber que toda dependência é a consequência da perda da dignidade. Dependência não é uma condição imposta, é um estado aceito. Você aceitou não acreditar em si. Você aceitou não sonhar mais. E talvez esse seja o ponto mais doloroso. Perceber que perdeu os sonhos. Não aqueles sonhos superficiais de consumo ou de vaidade, mas o verdadeiro sonhar. Aquele que nasce da alma. Que coloca você em sintonia com o fluxo da vida. Quando você deixou de sonhar, deixou também de expandir, de se reinventar. Ficou preso em um ciclo de repetição e nesse ciclo perdeu a autoestima, perdeu o amor próprio, perdeu a alegria de existir. Mas veja, reconhecer essa perda não é o fim, é o início. Porque só quem percebe que perdeu pode decidir reencontrar. E o reencontro da dignidade é o caminho mais belo que o ser pode trilhar. É uma estrada que não se percorre de uma vez, mas em passos pequenos, constantes, conscientes.
Cada passo é uma decisão. A decisão de não mais entregar sua energia a pensamentos velhos, a emoções negativas, a ilusões de que fora alguém trará o que lhe falta. Cada passo é um retorno a si mesmo. Você precisa entender algo essencial. Dominar suas emoções é dominar o mundo. O mundo externo não passa de reflexo do mundo interno. Não existe causa lá fora, só existe reflexo. O verdadeiro timão da sua vida está em como você lida com o que sente e em como você escolhe reagir ao que surge dentro de você. Quem governa suas emoções, governa seu destino. Quem se deixa governar por elas, repete o passado eternamente. Talvez, ao ouvir isso, você sinta medo. Talvez pense, mas é difícil demais. E eu digo, não é difícil, é novo, e o novo assusta. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar a perceber que cada pensamento é uma semente, que cada emoção dá força a essa semente e que aquilo que você planta dentro florescerá fora. Não é mágica, é lei. É assim que a realidade se constrói. O primeiro passo é não mais se identificar com o que você vê fora. Se tudo que está fora é pó, é passado, por que lhe dar tanto peso? Por que acreditar que é definitivo? Veja-o pelo que é, reflexo de quem você foi. E se não gosta do que vê, não lute contra ele. Não brigue com o espelho, apenas mude a si mesmo. Crie novos pensamentos, cultive novas emoções, alimente novos estados, e o reflexo cedo ou tarde mudará. Essa é a aventura que agora convido você a viver. A aventura de voltar a ser dono de si, de resgatar sua dignidade perdida, de reconstruir o amor próprio não baseado em elogios, mas no simples fato de existir. Essa é a maior liberdade. Não precisar depender de nada, de ninguém, de circunstância alguma para sentir-se pleno, ser inteiro em si mesmo. E nesse reencontro, você descobrirá algo ainda maior, que não está aqui apenas para sobreviver, para ter uma carreira, uma casa, reconhecimento. Está aqui para viver o sonho mais real que existe, o sonho consciente. O sonho no qual você cria em cada instante, em cada respiração, em cada olhar para dentro. Por isso, não se desespere diante do estado em que você se encontra hoje. Sim, você perdeu-se. Sim, esqueceu-se de sonhar. Sim, deixou que pensamentos velhos roubassem a dignidade. Mas nada disso é definitivo, porque dentro de você ainda pulsa a centelha que nunca se apaga. Ainda vive aquele que pode escolher de novo, sonhar de novo e viver de novo. Agora é o tempo, não amanhã. Não quando mudar de trabalho, não quando encontrar alguém, não quando finalmente for reconhecido. Agora. Porque agora é a única porta de entrada para a vida real. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. Tudo está aqui. Tudo é agora. E nesse agora, você pode decidir. Pode decidir não mais alimentar a ilusão. Pode decidir não mais acreditar em pensamentos repetidos. Pode decidir não mais se identificar com dores antigas. Pode decidir-se, levantar-se e começar o caminho de volta a si mesmo. Esse caminho não será feito de certezas externas, mas de descobertas internas. A cada passo, você verá que aquilo que acreditava ser real era apenas miragem. A cada passo, sentirá que a dependência perde força, porque não há nada fora que possa completar você. E a cada passo, encontrará a dignidade.
Essa estrada é longa, mas bela. É a maior aventura da sua vida. E você já começou, agora, a ouvir essas palavras. Você já percebeu como a mente se repete? Você acorda e a mente já está sussurrando. Isso não vai dar certo. Você precisa que alguém te veja. Você lembra o que aconteceu? Você lembra o que fulano fez contigo? É sempre a mesma ladainha. Um eco de vozes antigas que não são mais suas, mas que você continua acreditando. E assim começa o ciclo. Um pensamento puxa uma emoção. A emoção reforça o pensamento. O pensamento retorna mais forte. A emoção mais intensa. Até que você já não distingue mais se sente o que pensa ou pensa o que sente. É como estar preso em uma dança sem música, girando sem direção, acreditando que a vida é isso, repetir. Esses ciclos são traiçoeiros. Eles não apenas roubam sua energia, mas criam uma realidade ilusória. Você acredita que o que pensa é o que está acontecendo, mas não está. Você acredita que precisa de aprovação de alguém, quando na verdade apenas revive uma insegurança do passado. Você acredita que a rejeição é presente, quando na verdade é apenas uma memória reencenada. Você acredita que está preso, quando a prisão está apenas dentro de você. Olhe bem para isso. Toda vez que você se prende a esses pensamentos, não vive no presente, vive no passado. Os pensamentos são memórias recicladas. As emoções são respostas repetidas. A realidade que você vê fora é apenas reflexo disso. Tudo é passado. Tudo que se manifesta agora foi gestado em estados antigos. Então, quando você olha para o mundo e acredita que ele é definitivo, está apenas olhando para cinzas. Se insiste em acreditar que o que vê é real, continuará preso, porque tudo que vê é passado. A dependência emocional nasce desse ciclo. Você se convence de que o outro é a fonte da sua paz, da sua alegria, da sua dignidade. Mas o outro não tem esse poder. Nunca teve. A mente cria essa fantasia para justificar a sua própria insegurança. Então, quando o outro se vai, você não perde realmente alguém. Perde a ilusão de que precisava dele. E esse é o verdadeiro vazio. Não a ausência da pessoa, mas a ausência da mentira em que você acreditava. Mas há algo maior para ver aqui. Se tudo o que você vê é passado, se tudo isso é pó, então a única forma de criar uma vida diferente é parar de se alimentar do velho, parar de repetir, parar de dar valor às cinzas. Você precisa tornar-se radical em suas decisões, não mais acreditar nos pensamentos que vêm do passado, não mais permitir que emoções antigas ditam quem você é, não mais entregar sua energia a ilusões. E é aqui que entra o segredo. Dominar suas emoções é dominar o mundo. Isso não é uma metáfora, é literal. O mundo externo responde aos seus estados internos. Não existe realidade fixa lá fora. Existe apenas reflexo. Então, se você quer mudar sua vida, não lute contra as circunstâncias. Mude a si mesmo. Se quer ver um reflexo novo no espelho, não quebre o vidro. Transforme a imagem que ele devolve. Quando você aprende a dominar suas emoções, percebe que não há inimigo externo. Não há falta, não há perda. Há apenas o reflexo daquilo que você escolhe cultivar. Se você cultiva paz, encontra paz. Se cultiva amor, encontra amor. Se cultiva confiança, encontra caminhos abertos.
Se cultiva medo, encontrará portas fechadas. Se cultiva dependência, encontrará relações que confirmam sua carência. Essa é a chave, e é por isso que repito: quem domina suas emoções, domina o mundo. Não porque manipula as pessoas ou controla eventos, mas porque não precisa mais de nada externo para se sentir inteiro. E quando você se sente inteiro, o mundo inteiro responde a essa inteireza. As circunstâncias se alinham, as pessoas certas chegam, as portas se abrem, não por acaso, mas porque o reflexo mudou. Agora você pode estar pensando: mas é impossível controlar os pensamentos, eles vêm sozinhos. E é verdade. Você não controla o que chega à sua mente, mas controla o que alimenta. Os pensamentos são como visitantes. Batem à porta. Cabe a você decidir quem entra e quem não entra. Quando você para de alimentar os visitantes tóxicos, eles enfraquecem. Eles até podem bater à porta de novo, mas não tem mais força. E aos poucos você começa a cultivar novas vozes, novas sementes. Começa a pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. Esse é o caminho do reencontro da dignidade. Não é um atalho, é uma escolha diária. A cada pensamento que chega, a cada emoção que tenta dominar você, há uma oportunidade. Repetir o passado ou criar o novo. Porque o novo é a única chance de ser quem você realmente é. O mundo diz que você precisava se encaixar, agradar, obedecer, ser amado para ser alguém. Então você se adaptou, criou máscaras, construiu defesas, moldou-se ao que esperavam. Mas no processo, perdeu a si mesmo. E agora o que resta é um vazio. Mas veja, o vazio não é maldição. O vazio é espaço. Espaço para criar, espaço para reconstruir, espaço para nascer de novo. Esse é o ponto crucial. Parar de reverenciar o passado, parar de acreditar nas histórias velhas, parar de lutar com sombras. O que passou é pó. Não pode mais tocar você, a não ser que você o traga de volta através da lembrança. A dor antiga não existe mais, só a memória dela. E toda vez que você a revive, dá-lhe vida de novo. Mas você pode parar. Pode escolher não mais alimentar o ciclo. E quando você parar, algo milagroso acontece. O presente verdadeiro se abre. Pela primeira vez você experimenta o agora sem as lentes do passado. Pela primeira vez, sente a vida fresca como um rio que nunca cessa. Pela primeira vez, entende que não precisa de nada fora para ser inteiro. O agora é suficiente. Você é suficiente. Esse estado é liberdade. E é desse estado que você pode criar. Criar novos pensamentos, novas emoções, novas experiências. Criar uma realidade onde você não depende de nada, porque já é completo. Criar uma vida incrível, não porque ela precisa provar quem você é, mas porque é a consequência natural de viver inteiro. Essa é a insistência que eu trago a você. Domine suas emoções. Domine suas emoções e dominará o mundo. Não busque mudar o reflexo. Mude a si mesmo. Não tente mudar os outros. Os aceite como eles são. Não lute contra o passado. Construa um novo. Não dependa do outro. Vá além do mundo. Não dependa do outro. Vá além do mundo. Não dependa do outro.